Saudações, prezados professores, saudações, prezados membros da banca examinadora, saudações a todos e todas. Estou aqui para apresentar o meu trabalho, o meu projeto de qualificação, que tem como tema a problemática do abastecimento de água e saneamento de águas residuais no município de Lubito, isto em Angola. Bem, começando, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Bernardo Amuyela Luciano, sou angolano, natural do Lubito, província de Benguela. Sou formado em Engenharia de Petróleo e Gás pela Universidade Estatal Tecnológica de Petróleo de Ufá, isso na Rússia. E atualmente eu moro cá no Brasil, na cidade de Florianópolis, e sou mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental. Eu sou orientado pelo professor Dr. Elisandro Pires Frigo. Bem, sabe-se que a água é um recurso indispensável para a vida, né? Eu vou começar aqui citando o Líbano, 2005, que diz que a água é um elemento com maior abundância nos seres vivos e é um solvente universal e pode atuar também como meio de transporte de diversas substâncias em escoamento superficial e subterrâneo. Ainda Bassi e Pataca, eles afirmam que a água tem fundamental importância para a manutenção da vida no planeta, né? Portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre a água em suas diversas dimensões é falar da sobrevivência da espécie humana, é falar da conservação e o equilíbrio da biodiversidade e da relação de dependência entre os seres vivos e a natureza. A água está no centro do desenvolvimento sustentável da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e diz respeito à promessa central do Objetivo 6 da Agenda 2030, né, para o desenvolvimento que defende o acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento até 2030. De acordo com Ribeiro 2008, 70% do nosso planeta está coberto por água, mas deste total de água, 97% são formados por água salgada, né? E apenas 3% é água doce. Ainda deste volume de água doce, né, estão distribuídos da seguinte forma: 71% está localizada nas geleiras, né, ou seja, são águas congeladas, né, água congelada. 18% é água subterrânea, né? 7% são lagos, né, rios e cursos d'água e 4% é umidade do ar, né? Ainda eh, quanto ao uso, né, desta água doce disponível no mundo, apenas 8% dela está destinada para uso domiciliar, para o domicílio, né? Pois 70% dela, de toda a água consumida no mundo, são utilizadas na agricultura e 22% são utilizados nas indústrias. Existe ainda uma grande disparidade na disponibilidade da água entre os continentes no nosso planeta. Então, tem países com uma disponibilidade hídrica alta, enquanto há países com escassez na disponibilidade hídrica, ou seja, tem uma disponibilidade hídrica muito baixa. Temos aí como exemplos o Brasil, né, que é considerado um país riquíssimo em termos hidrológicos, pois ela detém cerca de 12% de toda a água que escorre superficialmente no mundo
E existem países como, por exemplo, aí no, países da Ásia, né, como o Catar, né, alguns países da América também, como o Haiti, né, outros países de África, que têm uma disponibilidade hídrica muito baixa, né? E nota-se uma redução dos recursos de água doce pela contaminação, né? Isso é um problema que tem afetado não só países em desenvolvimento, como também países mais industrializados. E esta realidade vem despertando um alerta mundial há algum tempo já. Pois a gente tem aqui alguns eventos ao longo do tempo em que se discutiram questões sobre a problemática da água e a sua relevância para o desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. Né? Temos aqui a primeira, né? Essa aqui foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente em Estocolmo, né? Isso em 1972. E 5 anos depois, né, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, isso em 1977, em Mar del Plata, na Argentina, onde se enfatizou a preocupação pela eficiência da água. Já no início, né, no início da década 80, de 1980, a ONU declarou a década internacional da água potável e saneamento. Desde então, os estados e as agências internacionais têm realizado múltiplos esforços para ampliar os serviços de abastecimento e de esgotamento sanitário. Então temos aqui, né, finalmente em julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela reconheceu internacionalmente a água como um direito humano. O papel da água como um recurso de valor social, econômico e ambiental é tão fundamental que vários conflitos se iniciam e intensificam, né? Mediante a escassez desse recurso. Então, nós temos aqui vários conflitos, né, envolvendo aqui a posse de água, né, a posse de fontes de água. Temos aqui o primeiro conflito entre o Egito, né, o Sudão e a Etiópia, né, envolvendo aí o rio Nilo. Temos também aqui o Senegal, Mali e Guiné, né, conflito entre esses três países, envolvendo aí o rio Senegal, ou seja, pela posse do rio Senegal. E temos também aqui o conflito entre o Israel e a Síria, né, envolvendo aí o rio Jordão, ou seja, pelo uso do rio Jordão. Dada a relevância deste recurso, né, a insuficiência na disponibilidade e na qualidade da água, ela desencadeia problemas nos diversos âmbitos da vida humana. Fortes 2018, ele diz que para dimensionarmos a problemática ou até mesmo a importância da água, basta lembrar que 70% do nosso corpo é composto por este elemento e que o recurso é utilizado tanto em atividades cotidianas, né, domésticas, como em processos produtivos dos mais variados segmentos econômicos. Então, nós vemos aqui o quão é importante, né, esse recurso, só para termos
a ideia, o nosso corpo não sobrevive. Nós podemos, por exemplo, sobreviver uma semana sem comer, né? Mas nós não conseguimos sobreviver mais de 4 dias sem beber água, né? Porque o nosso corpo ele carece de água, né? Só para termos uma ideia, o nosso sangue a água tem, ou seja, tem água no nosso sangue, né? Eu estou aqui nesse possível momento apresentando aqui o trabalho, estou meio gripado, né? E às vezes cai algumas lágrimas aqui e é água na composição da lágrima também, por exemplo, temos aí na urina, né? Que ela praticamente é, faz a lavagem dos rins, né? Então, só para termos uma noção que a água é muito importante, né? Nós não conseguimos sobreviver muito tempo sem este recurso. É, como menciona o Philip 2005, né? Citado por Cabral 2015 na página 7, o uso da água para o abastecimento público deve estar em primeiro lugar na demanda dos recursos hídricos, visto que se trata de um fator de sobrevivência, né, porque a sua falta pode prejudicar a saúde, podendo ainda obrigar a sua busca em lugares distantes e que ocasiona riscos de contaminações por vetores de doenças e que ocorre através do armazenamento inadequado, resultando em diversas patologias. O sistema de abastecimento de água, assim como qualquer outro sistema, pode estar exposto a ações que podem inviabilizar a sua funcionalidade. Várias causas relacionadas à qualidade e à sua quantidade implicam no funcionamento do sistema de abastecimento de água, podendo tornar o sistema menos eficiente. Atualmente, tanto as populações urbanas quanto as populações rurais enfrentam problemas para a obtenção da água de qualidade e em quantidade suficiente para suprir as suas necessidades, seja em função da degradação dos mananciais superficiais e subterrâneos ou por insuficiência de suprimento dos sistemas de abastecimento. Essa carência de suprimento é mais intensa em áreas com menor poder econômico, né? Segundo a ONU, fatores como a degradação ambiental, as mudanças climáticas, o crescimento demográfico, os conflitos, os fluxos migratórios, a deslocação forçada, né? Elas podem contribuir para o fraco acesso da água potável. Então, problemas como o aumento da temperatura global, né? O elevado índice de evaporação, o desmatamento das nascentes, a poluição, né? O crescimento das cidades, né? O aumento das demandas para o consumo humano, a irrigação, né? E até mesmo a má gestão, né, dos recursos hídricos, elas contribuem para o fraco acesso da água potável. Segundo o relatório de síntese regional da África para o 8º Fórum Mundial da Água, em 2018, estima-se que 422 milhões de africanos ainda não tenham acesso a serviços de água potável geridos com segurança. 660 milhões de africanos não têm serviços de saneamento geridos de forma segura e 173 milhões de africanos praticam defecação a céu aberto. Entre
Entre 1990 a 2015, os países africanos tiveram um grande avanço, né, no aumento do acesso à água e o saneamento, mas ainda estão muito longe de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável para o abastecimento da água e o saneamento. E em Angola, né, como vemos aqui nessa imagem, né, em Angola, a grande justificativa quando se pergunta, né, só a questão sobre o fraco abastecimento d'água e saneamento básico, ou seja, saneamento de águas residuais, a grande justificativa que se dá, né, que o governo dá as guerras que ocorreram no país, que consequentemente elas destruíram várias infraestruturas. Então essa é a grande justificativa que se dá, né? Como se sabe, Angola na década de 60 teve o início a luta, né? A luta de libertação contra o colonialismo português, né? A luta de libertação nacional contra o colonialismo português, que terminou, essa guerra terminou em 1975, né? O ano da proclamação da independência, isso em novembro, dia 11 de novembro de 1975, e posteriormente né, teve o início a guerra civil, ou seja, a guerra entre os partidos para a governação do país. Então teve essa guerra que só veio a terminar em 2002, né? Essa guerra veio a terminar em 2002. Então são vários anos de guerra, né? Vários anos de guerra que causaram na destruição, né? Deixaram as infraestruturas locais, nacionais em ruínas e consequentemente influenciou no sistema de abastecimento de água e saneamento. Essa é a grande justificativa que eles dão, mas já lá se vão praticamente 20 anos que Angola está em paz, né? Desde 2002 para 2022, são praticamente 20 anos, né? E ainda se verifica graves problemas no que toca ao abastecimento de água, né? E o saneamento. E, consequentemente, várias pessoas morrem por doenças relacionadas a má gestão dos recursos hídricos, ou seja, a fraco acesso à água, né, e com qualidade, ou seja, água apropriada para o consumo humano e fraco, né, serviços de saneamento. Segundo dados do censo de 2014 de Angola, esse foi o último censo feito, né, no país. O acesso à água apropriada para beber em Angola abrange apenas 44% da população. E o acesso ao saneamento abrange 60% da população. E ainda 70% da população, das famílias angolanas, despejam resíduos sólidos ao ar livre e muitas das vezes em locais próximos ao local de captação de água. Então, nós vemos aí que existe grande chance de contaminação dessas águas, né? Não só do ambiente em si, né? Do solo. Ou seja, Angola possui uma gestão, né, uma fraca gestão dos resíduos. E isso implica muito na saúde da população, né, e consequentemente na contaminação da água e consequentemente na saúde da população, e vem causando
muitas mortes que poderiam ser evitadas se houvesse uma boa gestão dos recursos hídricos, né? Uma boa gestão no sistema de abastecimento da água e de saneamento de águas residuárias, né? Falando ainda de Angola, né, apresento aqui alguns aspectos geográficos e sociodemográficos, né? Angola é um país situado na região ocidental da África Austral. É o sexto país africano com maior dimensão, né, com uma área de 1.246.700 km² de superfície, com uma costa de 1.600 quilômetros. O seu relevo é formado por planaltos, formações montanhosas e planícies nas regiões litorâneas. É um país de clima tropical, né? Faz fronteira ao norte com a República do Congo e a República Democrática do Congo, ao leste com a República do Congo e a República da Zâmbia, a sul com a República da Namíbia e ao oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. O país está dividido administrativamente por 18 províncias, cujas principais cidades e centros, para além de Luanda, que é a capital de Angola, são as cidades do Lubito, cidade de Benguela, Uambo e o Lubango. As províncias estão divididas em municípios que, por sua vez, se subdividem em comunas, bairros e povoações. Angola possui 32 milhões de habitantes, a idade média da população é de 20,6 anos e as mulheres constituem 52% do total. A expectativa de vida ao nascer é de 63 anos para mulheres e 55,5 anos para homens. A taxa de fecundidade é de 5,7 filhos por pessoa e o IDH em 2019 é de 0,581. País de médio, considerado país de médio desenvolvimento humano. E a língua oficial do país é o português, mas existem várias outras línguas, né? Línguas nativas, né? Línguas autóctonas, línguas locais, que é falado principalmente no interior do país. A temperatura média anual em Angola é de 15 a 27 graus. A precipitação média anual é de 1.060 milímetros. A evaporação potencial é de 1.300 a 2.600 milímetros. O escoamento superficial anual é de 140 quilômetros cúbicos. Angola possui 62 bacias hidrográficas, possui 6.150 rios, com uma extensão de 154.035 quilômetros. Bem, tratando-se de uma temática que tem um impacto direto na saúde e na qualidade de vida, e dada a necessidade de promover o acesso à água potável para a população, né, gerida de forma segura, visto que a sua falta pode resultar na busca de soluções alternativas e inseguras de abastecimento de água e às vezes sem o devido tratamento, o que implica a um risco à saúde, né, dos consumidores.
Busca-se com a presente pesquisa desenvolver, ou seja, responder às seguintes questões, né? Como está o sistema de abastecimento de água e saneamento de esgoto na cidade do Lubito? Qual é o seu impacto na saúde da população? Além da sua relevância acadêmica, o presente estudo ela atende uma necessidade social do país, pois as questões da água e saneamento elas constituem um dos mais graves problemas que o país enfrenta, que Angola enfrenta. Então, por isso eu decidi pesquisar, né, pesquisar sobre essa temática, né, dada a relevância que ela tem na saúde e uma forma de contribuir também, né, para com conhecimento, né, para a melhoria do sistema do abastecimento na minha cidade natal, né, uma forma também patriótica de poder assim contribuir para o desenvolvimento da cidade em si e do país, né, como um todo. Então, nós temos aqui o objetivo geral da pesquisa, que é de compreender e caracterizar o sistema de abastecimento de água e tratamento de águas residuais no município do Lubito, suas insuficiências e implicações para a saúde da população e do ambiente. E como objetivos específicos, tenho o primeiro, identificar, né, e caracterizar o tipo de captação que é feita, o tratamento e a distribuição da água para o abastecimento da população no município de Lubito, bem como o tratamento de águas residuais. E como segundo objetivo específico, eu tenho a refletir, né, sobre o impacto da qualidade da água para o abastecimento e do não tratamento das águas residuais para a saúde da população. Então, quanto à metodologia usada para essa pesquisa, para desenvolver essa pesquisa, pretende-se desenvolver uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com uma abordagem qualitativa, envolvendo um estudo de campo e análise documental. A pesquisa qualitativa, segundo Tombolatos e Santos, ela valoriza a descrição e a explicação dos fenômenos investigativos a partir de entrevistas e observações. Ela busca compreender o conhecimento a partir de concepções particulares dos atores envolvidos. A técnica de levantamento de dados inclui dados primários e secundários, que será realizado por meio de pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas. Então, aqui na pesquisa bibliográfica, né, a presente pesquisa teve início com o levantamento bibliográfico por meio de literatura científica, periódicos, livros, artigos, dissertações e teses que relatam dados sobre o tema de pesquisa, utilizando as seguintes palavras-chave: abastecimento da água, saneamento, qualidade da água, Lubito e Angola. Para Locatos e Marrone, 2010, página 166, a pesquisa bibliográfica ou fonte secundária abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo e tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato
direto com tudo que foi escrito, foi dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências, debates que tenham sido transcritos por alguma forma, ou seja, elas publicadas ou gravadas. Quanto à pesquisa documental, busca-se busca-se por materiais administrativos, legislativo, publicações institucionais, de organizações internacionais e nacionais, governamentais e não governamentais, relacionados ao objeto da pesquisa, né? A fim de conhecer e descrever o funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Angola, né? O caso do Lubito. Pretende-se realizar também uma busca documental no local, né? No local em que considera as principais instituições nacionais envolvidas com o setor de recursos hídricos em Angola. Então, aqui, quanto à entrevista, né, de acordo com Lacatos e Marconi, 2010, página 179, a entrevista tem como objetivo a obtenção de informações dos entrevistados sobre determinado assunto ou problema e permite também, segundo o Gerardi e Silveira, 2009, alcançar novas percepções, perspectivas e interpretações distintas sobre a mesma realidade como complemento à análise documental. As entrevistas serão realizadas num período de dezembro a janeiro de 2023, né? De dezembro de 2022 a janeiro de 2023, no município do Lubito, durante o período de visita nas instituições responsáveis pelo abastecimento de águas e esgotamento sanitário, e serão utilizados os seguintes critérios para a escolha dos entrevistados. Tem que ser dirigentes e profissionais da direção municipal e provincial da energia e água. Segundo o critério, profissionais da empresa responsável pelo sistema de abastecimento da água do Lubito, responsáveis e técnicos da estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, né, do município do Lubito também, e possíveis atores indicados por informantes no setor de água e saneamento. Então, esses serão os critérios que serão aplicados para a escolha do entrevistado. O guião para a entrevista consta em anexos, né, do documento que já foi enviado, consta em anexo. E então aqui a gente vai mais ou menos falar da caracterização do município do Lubito, né, que é o nosso local de estudo. Lubito é uma cidade, né, e um município, né, da província de Benguela. Curiosamente é a minha terra natal, né, o município onde eu nasci. Ela está localizada na costa do Oceano Atlântico, na região litorânea centro do território angolano, com uma distância de cerca de 540 quilômetros da capital do país, que é Luanda,
e 30 quilômetros de Benguela, que é a sede da província. Segundo, é o segundo município mais populoso da província de Benguela, com cerca de 800 mil habitantes. A sua densidade demográfica é de 221 habitantes por quilômetros e tem uma área litorânea, ou seja, a sua área territorial é de 3.640 quilômetros quadrados. Ela faz fronteira a norte com o município do Sumbe, ao leste com o município do Bocoio, e a sul com o município da Catumbela, e a oeste com o Oceano Atlântico. O clima do Lubito é desértico, né? Um clima quente na faixa litoral, com precipitação inferior de 150 milímetros, e a média anual da umidade relativa é de 70%. Já no interior do município, o clima é do tipo semiárido, com precipitação acima de 400 milímetros, e em geral a temperatura média anual do município varia entre 20 a 33 graus. Então, aqui nas considerações, né, a realização dos próximos capítulos será feita baseada nos dados da legislação vigente em Angola, na constatação observacional que se terá durante as visitas que se fará nas instituições, os dados que se recolherá nas instituições onde vai se fazer as visitas, né? Os dados que serão recolhidos durante as entrevistas, que serão aplicadas aos profissionais. E, né, ou seja, todo esse percurso, né, que ainda é longo praticamente, ainda está em andamento, tem muita coisa por se apurar ainda. Então temos tido alguns desafios, né, algumas dificuldades, na verdade, que eu prefiro considerar ele como desafio, né, como, por exemplo, aí, o pesquisador residente fora do local de estudo. Eu moro aqui no Brasil, né, em Florianópolis, e estou pesquisando sobre a problemática do abastecimento de água em Angola, né, particularmente no município do Lubito. Então, tem uma burocracia, uma grande burocracia para a obtenção de dados, para entrar em contato com as instituições. Muitos deles não respondem, por exemplo, os e-mails, né? E os seus sites, por exemplo, eles têm poucas informações, quase não se acha nada nos sites das instituições angolanas, e coisa que nos implica, né, a nossa presença lá. Tanto é que eu terei que viajar, inclusive o próximo mês, né, o mês de novembro, eu viajo para Angola, mesmo para isso, né, para visitar as instituições e poder fazer a recolha de algumas informações, a recolha de dados diretamente das empresas, e poder então fazer essa visita. E outra dificuldade, né, que também é um desafio, é a produção de conteúdo relevante com pouca bibliografia. Em Angola, pouco se escreve, ou se escreve, não se publica, então fica muito difícil procurar referências locais, né, para falar sobre um determinado assunto. Então, para o pesquisador, isso é muito difícil, né, poder produzir algo relevante sem ter uma referência local. E existem várias referências internacionais, inclusive aqui no Brasil se escreve muito sobre o abastecimento da água, mas existem várias particularidades. Então, seria muito bom, seria muito mais fácil se já tivesse uma base de dados líquida, né? Ou seja, um leque de informações sobre. Até agora eu só encontrei quase
eh, quase cinco ou seis conteúdos, artigos que falavam alguma coisa relacionada à água em Angola. Particularmente do Lubito quase não tem nada, então é muito difícil produzir conteúdo nessas condições, mas isso são desafios que a gente abraça e também com a motivação de que esse trabalho pode servir de incentivo para outros trabalhos, né? Os trabalhos futuros, para os que quiserem pesquisar lá no futuro, tiverem uma referência, né? Uma referência local, digo, né? Acerca desse assunto, da questão tão importante, né? De caráter vital, né? Para melhorar assim a qualidade da água, né? A qualidade do abastecimento de água no município e no país em si. Então essas foram as minhas considerações até aqui. Aqui tem algumas referências usadas, né? E algumas referências usadas para o desenvolvimento do trabalho. O trabalho ainda está em construção. E desde já, para terminar, termino com uma palavra da língua nativa da província, né, da minha província, ou seja, do local onde eu nasci, que a língua chama-se Umbundo, né? A palavra ela lê-se Ndapandula, né? Que em português significa obrigado. E com isso eu fecho a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.